Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde, ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé. Você já sabe, este é o principal canal que liga você à saúde do nosso município. Nós procuramos trazer até você os melhores profissionais de nossa cidade e de nossa região. Você pode participar de forma efetiva, interativa conosco através do e-mail e também pelo telefone que você está vendo no seu vídeo. Hoje nós temos o prazer de ter em nossos estúdios o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado, dermatologista, mais uma vez aqui conosco. Seja bem-vindo, Dr. Ronaldo. Boa noite, André. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês aqui de novo. Prazer é todo nosso. Nós vamos então desenvolver o tema, convidando você a participar. Será que a nossa pele muda agora com a chegada do inverno? Será que a pele fica diferente? Acontece alguma coisa diferente? Isso e muito mais nós vamos tratar no Conecte Saúde de hoje com o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado. Retornamos em 1 minuto. Juntos no combate à dengue. Você e a água não podem ficar parados. A dengue mata. Faça a sua parte. Não deixe água acumulada em pratos e vasos. Guarde os pneus em locais cobertos sem resíduos de água. Mantenha as caixas d'água, poços, latões e filtros bem fechados. Esvazie garrafas e coloque-as de cabeça para baixo. Lembre-se, qualquer recipiente ou local que acumule água pode ser criadouro do mosquito transmissor. Vamos acabar com a dengue. Eu sou Amanda, estudante. José Carlos, engenheiro. Eu sou Lúcia, secretária. Diego, estudante. Luiz, funcionário público. Tereza, psicóloga. Laura, universitária. Paulo, bancário. Somos mesários voluntários. Você também pode construir a história do país. Seja mesário voluntário. Cadastre-se no cartório eleitoral, pelo Disque Eleitor ou no site. Mesário, mais um grande brasileiro nas eleições. Retornamos com o nosso Conecte Saúde desta quinta-feira. Estamos ao vivo pela TV Sul Educativa de Guaxupé, transmitindo para Guaxupé e região. Dr. Ronaldo, no inverno realmente a nossa pele muda? Existe alguma diferença com relação à pele nas outras estações do ano? Sim, André, agora nós estamos já percebendo, pelo menos as manhãs mais frias, nós começamos a ver no consultório algumas patologias, algumas doenças que já são características do inverno. Nossa pele, ela tem um manto lipídico, uma camada de gordura de proteção, e essa que é prejudicada durante o inverno. Agora me pergunto por que motivo. No inverno, nós temos uma diminuição da umidade relativa do ar, ou seja, o ar fica mais seco. Bebemos menos água, consequentemente a pele menos hidratada. Mais ressecada. Também suamos menos, consequentemente a pele fica menos hidratada também. E o vento, que é um pouco maior nessa época, e ele resseca mais a pele. Agora o grande vilão de todos, na realidade, são os banhos quentes, né? Aumenta a temperatura dos banhos, né? Essa camada lipídica da pele, de proteção, ela é perdida. Quer dizer que vale a pena passar um friozinho no inverno para proteger a pele. Para proteger um pouco mais, né? Nós já temos a primeira pergunta. É uma pergunta da Cacilda, de Guaxupé, mas ela está perguntando sobre câncer de pele. Nós vamos responder daqui a pouquinho a sua pergunta, viu, Cacilda? Mais uma pergunta chegando, também com relação ao uso de filtros solares. Eu vou pedir um pouquinho de paciência aos nossos telespectadores, vamos aguardar um pouquinho, né, o andamento do programa. Com relação a doenças de pele, essas doenças dermatológicas, né? No inverno, então, a nossa pele, modificando um pouquinho a sua propriedade, fica mais suscetível a essas doenças. Sim, ela fica muito mais vulnerável a algumas doenças. Por exemplo, a psoríase. Aquelas pessoas que já têm psoríase no inverno, é muito comum. O que é a psoríase? Psoríase é um processo inflamatório da pele, no qual ocorre um turnover. O que significa isso, um turnover? É uma proliferação, uma troca rápida das células da pele, e consequentemente com a descamação. Aquela descamação característica dos cotovelos, às vezes cabelo, couro cabeludo, o corpo todo, joelhos. Também a dermatite seborreica, que é a vulga caspa, né,
que dá não apenas no couro cabeludo, muita gente vem com dermatite seborreica na face. E a dermatite atópica, que é aquela coceirinha que as crianças sempre têm, aquele prurido, nas dobrinhas, aquelas doenças de dobra, são algumas das doenças que pioram agora nessa época de inverno. Então, Ronaldo, vamos começar a responder, senão daqui a pouco a gente não consegue responder mais. A Lucila, de Guaxupé, ela pergunta o seguinte: Dr. Ronaldo, o uso direto, frequente com certeza, né, de hidratantes na pele pode prejudicar? A Lucila, daqui de Guaxupé, o uso de hidratantes. Sim, Lucila. Por quê? Por que motivo? Nós temos vários tipos de hidratante para cada tipo de pele. Então, se você tiver uma pele oleosa e se você utilizar um hidratante oleoso, consequentemente você vai ter uma acne. Isso é apenas um exemplo. Então, para cada tipo de pele, realmente existe um tipo especial de hidratante. Ou seja, se você tem uma pele oleosa, por exemplo, você tem que usar uma loção, um oil free, ou seja, sem óleo, ou em gel ou gel creme, que diminua a oleosidade. Tá? E que normalmente, ou por exemplo, se você tem a pele muito ressecada, não adianta um gel, você tem que usar mesmo um creme. Então, aquelas pessoas que têm uma pele muito ressecada, tem que ter realmente uma diferenciação na hidratação. E como detectar, né, diagnosticar, eu sei que é algo tanto quanto técnico, mas como detectar a textura da pele, o grau de ressecamento, isso é possível? Isso é possível, isso é pelo exame dermatológico do corpo todo, é possível detectar por algumas perguntas que você faz ao paciente, algumas doenças prévias a gente tem como detectar sim, mas mesmo principalmente pelo exame físico e pela anamnese. Temos uma pergunta da Cacilda, vamos responder, né? As verrugas podem se tornar câncer de pele? Um pouquinho fora do nosso tema, mas vamos responder para a Cacilda. Sempre interessante. Cacilda, existe uma diferenciação entre o que é verruga. Na realidade, o termo verruga, na maioria das vezes, não é uma verruga. O termo científico verruga, na realidade, significa uma verruga, um vírus. Tá? Olha, e o que o pessoal, na maioria das vezes, chama de verruga, na realidade, é um nevo, ou seja, uma pinta. Então, o nevo, realmente, alguns tipos de nevo, que as pessoas chamam de verruga, realmente pode se transformar no câncer de pele, sim. Tá? Elas são mais escuras que uma verruga? Não necessariamente, podem ser, nós temos nevos, verrugas claras. Okay. Nevos claros, na realidade, que não são verrugas, na realidade. Isso, Cacilda, é muito importante na diferenciação. Hoje nós temos alguns produtos vendidos em farmácia para queimar verrugas. Tem muita gente queimando câncer de pele por aí sem saber que é o câncer de pele. E aí pode agravar. Achando que não é uma verruga. Não é uma verruga. Na realidade pode ser um câncer de pele e você está queimando um câncer de pele e ter prejuízo no futuro. Gostaria de convidar você que está nos assistindo, Conecte Saúde ao vivo pela TV Sul Educativa. Nós estamos conversando com o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado, dermatologista, falando um pouquinho sobre as doenças de pele agora neste período de inverno. Gostaria de mandar um grande abraço para o pessoal de Guaranésia, que sempre nos assiste, sempre envia as suas perguntas, né? Continue nos assistindo. Nós temos aqui mais perguntas. Gostaria de continuar um pouquinho com o nosso tema, né? Os cuidados que nós devemos ter. Já que existe essa alteração, né, da pele no inverno, os banhos comprometem, os banhos quentes, né? Com relação, por exemplo, a produtos que nós podemos utilizar, um sabonete, um shampoo, isso também pode interferir de uma forma a causar doenças no inverno? Muito, muito. Em relação aos banhos, como você já anteriormente disse, especificando um pouco mais, o dermatologista não quer que vocês tomem banho frio, de forma alguma, mas o banho tem que ser pelo menos mais morno, tá? Mais rápido e não em excesso. E a bucha também pode tirar aquele manto lipídico prejudicando ou ocasionando doenças, né? Camada de proteção da pele. Em relação aos sabonetes, nós temos que dar preferência àqueles sabonetes, os neutros, ou seja, que agridem menos a pele. E hoje muitos têm usado, muitas farmácias vendem aqueles sabonetes antibacterianos. Todo mundo acha que tem que ficar esfregando aquilo para tirar alguma bactéria da pele, porque na realidade isso, na maioria das vezes, não é verdade. E pode ressecar mais ainda. Então dá preferência principalmente aos sabonetes hidratantes e aos sabonetes neutros, mas de acordo com cada tipo de pele. Em relação também... Os shampoos, existe alguma? Existe, os shampoos, mas o vento, o calor também prejudica o cabelo. Então a hidratação, não necessariamente só o shampoo, mas uma hidratação no couro cabeludo, com aquelas ampolas de hidratação semanalmente, quinzenalmente, eu acho que é de boa. Isso é interessante. Bem, bastante interessante. Roupas. Olha, uma peculiaridade sobre as roupas, principalmente evitar aquelas de lã, porque dá preferência às de algodão, porque as de algodão absorvem mais o sol. Ok. Fazendo um parênteses, a Suzy de Guaranésia, acabamos de agradecer, né, a audiência da cidade vizinha de Guaranésia,
Doutor Ronaldo, por que uma pessoa sente mais frio do que a outra? Suzy, de Guaranésia. O frio, na maioria das vezes, ele pode ser subjetivo. Então, algumas pessoas cada um tem uma percepção relativa. Agora, varia muito também, por exemplo, pela gordura. Por exemplo, as pessoas que são mais gordas, geralmente elas sentem menos frio. Por quê? O tecido adiposo. Tecido adiposo, a proteção natural mesmo. Alguns medicamentos que podem levar a pessoa a ter mais calor, por exemplo. Alguns estágios da vida, por exemplo, na menopausa, as mulheres sentem mais calor. E isso é, na verdade, só as mulheres, né? Os homens não têm nenhuma idade que sentem mais calor. Não, principalmente as mulheres. Então, o frio, isso é muito individual, mas tem esses fatores, principalmente a gordura, a idade, se a pessoa tem alguma doença, isso é. Perfeito. Nós temos aqui pergunta da Eunice, a Nova Guaxupé. Ela pergunta, Dr. Ronaldo, no inverno é necessário o uso de filtro solar assim como no verão? Eunice, ótima pergunta. Nós lembramos muito do filtro solar apenas no verão, mas nós temos que usar bastante agora também. O sol existe em todo ano, né? Uma diferença interessante. No inverno, a gente tem uma quantidade maior de raios ultravioleta B, que são aqueles que provocam eritema, mas o ultravioleta A permanece o mesmo. E muito interessante também que no inverno nós temos menos nuvens. Então, o sol bate, incide de uma forma maior também. Então, nós temos que tomar cuidado. Temos que manter da mesma forma como no verão, temos que manter o filtro solar também. Filtro solar. Vou falar em filtro solar para esclarecer um pouquinho o nosso telespectador com relação a fator de proteção. O que é o fator de proteção? Faz diferença os 50, os 100, 80? O que poderia dizer para a gente? André, nós somos questionados sobre isso todo santo dia. Tem diferença? Doutor, já ouvi falar que não tem diferença entre usar o filtro 30 e usar o filtro 100. André, infelizmente existe sim. Na teoria, muito pouco. Por quê? O filtro, um fator de proteção 15, significa mais ou menos que, uma forma genérica, que ele protege 15 vezes mais aquele local do que se não tivesse utilizado o filtro solar. Uhum. Agora, para um filtro solar funcionar de forma correta, ele deve ser replicado de 2 em 2 horas. Então nós já está de manhã e achar que está com proteção. Então a gente sabe que infelizmente isso não acontece. Então, um filtro solar 30, um filtro solar 100, ele vai proteger muito mais do que um 50. Um 100 vai proteger mais do que um 50. Infelizmente, como nós não passamos de forma adequada, um fator de proteção maior protege mais sim do que o... A Mariana, daqui de Guaxupé, está perguntando exatamente isso sobre o filtro solar. Se existem filtros solares que permanecem mais tempo no local onde foi aplicado. Mariana. Existem sim, Mariana. Nós temos alguns filtros físicos, por exemplo, que filtro físico ele protege não de forma química, formando barreira mesmo na pele para proteção. Esse sim. Alguns filtros que, por exemplo, com base, a gente sabe que protege mais. Alguma diferença entre gel, às vezes o creme protege mais que um gel. Tem diferença sim. Tem diferença. A Daniela do Parque do Lago, ela diz o seguinte, que transpira muito e quando passa o creme, ela transpira mais ainda. Se existe algum creme que evite isso? A Daniela. Olha, Daniela, só a pergunta, não entendi muito bem se foi realmente em relação ao filtro solar ou se foi em relação aos cremes em geral. Se for em relação ao filtro solar, existe sim. Por exemplo, os cremes para o rosto, para quem tem uma pele mais oleosa, quando você passa, você sente uma sensação desconfortável. E muitas vezes é o motivo de você não estar usando de forma correta. Então, um gel, uma loção oil-free, para essas pessoas que têm se queixam do suor, principalmente na face, eles são melhores. Vamos responder a última pergunta e chamaram o nosso intervalo. A Cleide, aqui do centro da cidade, ela pergunta o seguinte, cremes como Natura e Avon, ela coloca, não tem problema a gente colocar as marcas, que removem verrugas e clareiam a pele, elas realmente funcionam? A Cleide. Ô Cleide, elas funcionam até certo ponto. Agora, a quantidade de ativos nessas fórmulas que são, não apenas dessas marcas, de todas as marcas, principalmente dessas de cosméticos, a gente tem diferenciado uma diferença muito grande entre que é cosmético e é cosmecêutico, que tem medicação. Elas têm uma ação sim, mas muitas das vezes não é uma ação igual a uma medicação. Né? Ok. Acho que eu vou dar um prêmio para o primeiro homem que fizeram uma pergunta, né, doutor Ronaldo? Até agora só as mulheres fazendo pergunta, eu tenho certeza que está cheio de homens assistindo ao nosso programa, mas estão sem jeito de fazer uma pergunta, estão aguardando a primeira pergunta. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho nós retornamos para o nosso último bloco com o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado, dermatologista. Aguardamos por você.
Você está assistindo Conecte Saúde, uma realização da Fundação TV Sul de Educação e Cultura. O que é uma pedra para um guerreiro? O que são gotas para quem só pensa em vencer? O que são noites para quem tem prova? O que é o atraso para quem tem paciência? Quem vence uma luta ganha o dia, neste caso, 4 anos. Guerreiros, acordem! Se você vai completar 16 anos até 7 de outubro, tire o seu título de eleitor. Procure um posto da Justiça Eleitoral até 9 de maio. Não deixe para a última hora. Brasileiro que vota, não foge à luta. Você pode trabalhar, você pode brincar com seus filhos, pode viajar e até sonhar acordado. Mas o combustível para que tudo isso aconteça é a sua saúde, a maior riqueza de sua vida. Conecte Saúde. Esteja bem para uma vida saudável. Este espaço poderá ser preenchido por sua empresa, que precisa estar saudável em seu ramo de negócios. Dizem que em 2050, 80% da energia do planeta vai ser renovável. Os carros serão todos elétricos, sem barulho, sem poluição. Um voo Porto Alegre-Manaus vai durar aproximadamente 3 horas e custará 20% do que custa hoje. Você não poderá andar. Será uma frase sem sentido. As roupas não sujarão mais. Cachorros não terão mais pulgas. Ano de Copa. O futuro promete. Eu quero comer bem, eu quero me exercitar, quero ter saúde, eu quero chegar bem lá. Último bloco do nosso Conecte Saúde desta quinta-feira, conversando com o Dr. Ronaldo Figueiredo Machado, dermatologista. Nós estamos falando um pouquinho sobre as doenças características do inverno. Ronaldo, tem uma pergunta do primeiro homem que ligou, tá vendo? Paulo Henrique Romão. Obrigado, Paulo Henrique, pela sua pergunta. Qual o tratamento para a pele oleosa? Paulo Henrique. André, o primeiro homem que está nos fazendo uma pergunta, mas puxando um gancho interessante. Na maioria das vezes, quando um homem vai ao consultório, é arrastado pelas mulheres, né? Verdade. E muito interessante, muitos casos de câncer de pele diagnosticados porque a mulher levou. Interessante. Mas será que existe um certo preconceito dos homens? Principalmente os mais velhos, eles ligam à dermatologia, porque isso antigamente era mais assim, com vaidade. Então existe um certo preconceito ainda, principalmente das partes daqueles mais velhos. Vamos convidar quem está nos assistindo, você, sexo masculino, não pense dessa forma. A dermatologia não é vaidade, não está relacionado. Claro que existe, né, doutor? Sim, existe. A vertente da estética. A vertente da estética, mas nós temos também a prevenção, né? Exatamente. Em relação ao Paulo, é o seguinte, nós temos que diagnosticar qual o nível de oleosidade da sua pele. Será que é apenas uma oleosidade excessiva? Será que é uma oleosidade combinada com acne? Será que é uma oleosidade combinada com cravos, com comedos, que a gente chama? Cada nível existe um tipo de tratamento diferente. Para você ter uma oleosidade sem acne, sem espinha, nós utilizamos um filtro solar especial, que é o número 1, pode faltar, ou seja, um filtro solar que não deixa essa pele oleosa, sabonetes, principalmente para tirar aquela gordura excessiva e para inibir a sebogênese, a produção do sebo, da oleosidade. E alguns cremes, pode ser um alfa-hidroxiácido, um retinóide tópico. Agora, se a coisa já é um pouco mais avançada, muita oleosidade, muita espinha, nós temos as medicações sistêmicas, por exemplo, a isotretinoína. Ok, toma aquela medicação. Que é tomada via oral. Com relação a sabonetes, por exemplo, antissépticos, tipo asepsia, outros sabonetes, eles têm alguma eficácia, não? André, é difícil a gente falar isso, mas no dia a dia a gente percebe que esses sabonetes antissépticos, esses divulgados pela mídia aí, infelizmente não tem um resultado, às vezes, mínimo, tá? E que a gente fica até triste muitas vezes porque, olha, dificilmente eu não pego um adolescente que esteja em uso de algum desses produtos. Então,
E acaba usando de forma discriminada, de forma adequada. E os samoredos antissépticos, como nós havíamos comentado anteriormente, eles podem muitas vezes ressecar a pele em excesso, ou tirar aquela flora natural da pele e levar a outras doenças. Perfeito. O Marcos, aqui do centro da cidade, ele pergunta o que causam as olheiras e qual o tratamento? O Marcos, agora os homens resolveram fazer as suas perguntas, né? O Marcos, eu sempre falo para todos os pacientes, as olheiras é uma das coisas mais difíceis que a gente tem ainda para tratar na dermatologia. Nós temos muitas armas para tratamento, mas ainda não tão efetivas. O que causa as olheiras? Nós temos alguns fatores, como por exemplo, a cor da pele. Se a pessoa tem uma pele mais clara, às vezes ele tem uma olheira mais evidente. A origem, algumas pessoas do Oriente Médio têm aquelas tendências a ter olheira. Mas também a quantidade de vasos que está presente, por exemplo, um vasinho, a pessoa tem um vaso naquela região, a transparência, a pele mais fina aparece naquele local. Pode ser uma olheira por envelhecimento com excesso de pele no local, com uma flacidez local. Pode ser uma noite mal dormida, que leva a uma vasodilatação, ou seja, um aumento da circulação naquele local que provoca a olheira. Então existem vários motivos. Ok. E vários tratamentos também. Perfeito. Com relação ainda às doenças de inverno, existe uma época ideal para se realizar os procedimentos estéticos? Aliás, antes de responder essa questão, quais são os procedimentos, os tratamentos estéticos que hoje a dermatologia pode oferecer? Olha, isso vem aumentando exponencialmente. Todos os dias nós temos os tratamentos novos, né? Nós temos desde a utilização de cremes, a utilização de cremes tópicos, né? A utilização de medicações orais, os peelings, que é uma descamação da pele, o botox para as rugas, o preenchimento, o laser. Nós falamos um pouquinho disso no último programa. O laser, que hoje é fantástico. O trabalho com gordura localizada, a utilização de radiofrequência, hoje os instrumentos... Então existe uma gama de tratamentos estéticos. Eu converso com toda paciente, depende do que você quer melhorar. Para cada área do teu corpo nós temos uma arma diferente. Okay. Não adianta você querer perguntar para mim, querer melhorar um suco nasogeniano, que é esta profundidade que nós temos na... As pessoas mais velhas querem fazer botox, não vai melhorar com botox, às vezes um preenchimento, um laser. Então, cada área do corpo, para cada doença com determinada arma diferente. Com certeza depende de um bom diagnóstico, de uma boa consulta, que um profissional habilitado tem condições de fazer. Muitas vezes não adianta você querer empurrar um procedimento em um paciente se, por exemplo, às vezes existe um excesso de flacidez, a questão já não é dermatológica, tem que ser tratada em conjunto, por exemplo, com a cirurgia plástica, né? Então não existe. Okay. É um tratamento multidisciplinar. Perfeito. E nessa época de inverno, é uma época adequada para esse tipo de tratamento estético ou não? Muito, muito adequada. O número de pacientes que nos procuram nessa época assim, é muito grande. Tá? De todos esses que eu falei, esses procedimentos, principalmente os peelings, que são os melhores, são um dos que a gente mais faz no inverno, e o laser. Tá? Esses são os dois melhores. Por que motivo? Para o inverno, digo. Não em relação às outras épocas do ano. Porque são época que nós nos afastamos um pouco da praia, do sol. Exatamente. Então, consequentemente, a incidência de luz é menor. A gente está pensando em se preparar para daqui a alguns meses. Alguns meses. Pior que é desse jeito. Você estraga no verão e conserta no inverno. Exatamente. E, por exemplo, se você tiver bronzeado, você pode fazer um botox, você pode fazer um preenchimento, mas você não pode fazer um laser. O laser alguns tipos de laser, você tem complicações. Não pode depilar uma pele que esteja, uma depilação a laser, e uma paciente que esteja bronzeada. Isso é uma contraindicação. Perfeito. Relativo. Muito bom. Nós temos aqui a pergunta da Nayara, do Parque Bom Retiro. A Nayara pergunta para o Dr. Ronaldo, gostaria de saber sobre o uso do botox hiperidrose, é isso? Isso. Hiperidrose. Nayara. Hiperidrose, para aqueles que não entendem o termo, é um excesso de sudorese, ou seja, aquela pessoa que sua muito. Pode ser uma hiperidrose palmar, um plantar, na palma ou nos pés. Pode ser, principalmente, que nós temos visto muito ultimamente, a hiperidrose axilar. O botox realmente tem uma ação, tá, de inibir essa produção de suor. Tá? Só que ele tem a durabilidade. Nós não conseguimos, por exemplo, manter um paciente 1, 2 anos com uma aplicação apenas. A pessoa tem que refazer, pelo menos numa média de 6 em 6 meses.
Botox, mas funciona assim. Ela é a toxina botulínica, né? Toxina botulínica. Nós falamos da última vez que o doutor esteve aqui, ela contrai, paralisa a musculatura? Como é que é a ação da toxina botulínica? A toxina botulínica, ela vai na placa motora e bloqueia o músculo, então a musculatura para de funcionar naquele local. Por isso que nós melhoramos as chamadas rugas dinâmicas, ou seja, aquelas que são provocadas pela contração muscular. Como essa contração muscular é paralisada, um exemplo clássico são os chamados pés de galinha, quando a pessoa sorri. A pessoa sorrindo, ela não vai ter mais esse pé de galinha, porque aquela musculatura naquele local não contrai. Olha, nós estamos aqui com um recorde de perguntas, não para de chegar perguntas. Agradecemos a você que está nos assistindo, o Conecte Saúde de hoje, ao vivo. Joaquim, do Parque das Orquídeas, ele diz, aquelas marquinhas, as pintinhas causadas pelo sol, tem como remover? Como é o tratamento? Joaquim. Primeiro tem que identificar qual o tipo de coloca marquinhas. Existem muitas pintinhas que às vezes achamos que seja pelo sol, às vezes não é só. É uma tendência da própria pessoa. Temos várias ervas, como tudo na dermatologia. Depende do fototipo, ou seja, da cor da pele. Se o paciente, é claro, nós temos o laser, temos os peelings, nós temos a utilização também de medicações tópicas. Agora, se uma paciente às vezes já é um fototipo mais alto, fototipo 5, 6, a pele negra, por exemplo, já nos limita em muitas dessas coisas. Mas tem tratamento, sim. A pele quanto mais clara, mais... melhor para procedimentos. Exatamente. Muito melhor. Perfeito. Nossa, mais uma pergunta. Eu queria voltar aqui com relação à alimentação. Vamos perguntar um pouquinho. Alimentação com relação a essas doenças de pele do inverno. Tem alguma interferência? O tipo de alimentação com essas doenças? Tem sim, André. Como eu disse no começo, nós, no inverno, a pele desidratada, a umidade do ar menor, a hidratação via oral também, ou seja, muita água, principalmente mais de 2 litros por dia, no mínimo 2 litros de água por dia, ajuda muito na hidratação da pele também. E os alimentos, uma boa dieta, uma dieta variada, uma dieta rica em carotenoides, como por exemplo a cenoura, a melancia, uma dieta variada ajuda muito sim a pele. Perfeito. Temos mais uma pergunta da Vivian, aqui do centro. Existe algum tratamento ou produto que não seja desodorante ou antitranspirante para odor nas axilas? A Vivian, existe algum tratamento ou produto que não seja os desodorantes? Olha, na maioria das vezes, por odor nas axilas, nós utilizamos sim, ou uma forma em creme, alguns desodorantes. Na maioria das vezes, sim, medicação via oral, para isso não, é chamado... Esse odor característico não existe. Realmente a gente, na maioria das vezes, tem que ser um desodorante ou um creme para melhorar isso. E esse tipo de ocorrência tem relação com raça, com cor de pele? Cor de pele, tem toda essa influência. Alimentação, genética, alimentação, estresse do indivíduo. Estresse. Sim. Exatamente. A Marcolina, da Vila Rica, ela pergunta qual a diferença do peeling a laser e peeling químico, é isso? Isso. A Marcolina, existe as indicações do peeling. Por exemplo, se a pessoa tem um melasma, nunca a primeira opção é o laser, nós optamos principalmente pelo peeling. Melasma, só para nós detalharmos mais, seria aquelas manchas que as mulheres mais jovens têm no rosto. Então nunca necessariamente é a primeira opção. Então, depende do que a pessoa quer. Se a pessoa quer um rejuvenescimento, você não vai conseguir com um peeling mais leve. Na maioria das vezes você tem que optar por uns lasers, hoje é o que há de mais moderno em relação a isso. Mas por uma mancha, às vezes uma mancha mais leve, diminuição de oleosidade, o peeling tem a sua eficácia sim. Então, Ronaldo, nós estamos aqui finalizando o nosso Conecte Saúde de hoje, uma média aí de uma pergunta a cada 1,5 minuto, então tá difícil, né, a gente responder. Tá difícil não, tá ótimo, né? Nós agradecemos a você que está nos assistindo. Eu gostaria de pedir que o doutor, né, utilizando a sua câmera como de costume, deixasse uma dica com relação ao tema abordado no Conecte Saúde de hoje. André, todas as vezes que eu venho aqui eu deixo a mesma dica que é a do filtro solar, mas hoje eu vou mudar um pouco, deixando a dica do filtro solar, mas os cuidados no inverno. Olha, o principal vilão é o banho quente. Então, cuidado. No banho mais morno, o banho não precisa ser frio, como eu disse anteriormente, mas um banho mais rápido e a utilização de hidratante de forma ideal. Ou seja, nós vamos, dessa forma, prevenir muitas e muitas doenças.
Para não deixar a Maria do Recreio dos Bandeirantes sem resposta, doutor Ronaldo, quebrando o nosso protocolo, qual o motivo das rachaduras no pé? Alimentação, diabetes, qual o tratamento? A Maria. Olha, fissuras nos pés, existem vários motivos. Pode ser uma doença, por exemplo, uma psoríase, pode ser uma obesidade, uma pessoa pressiona muito, pode ser uma micose nos pés, pode ser uma doença interna. Então, existem vários motivos e vários tratamentos também. Ok, agradecemos a sua presença mais uma vez no Conecte Saúde. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Agradeço, André. Obrigado a todos e muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Estamos concluindo mais um programa Conecte Saúde. Lembrando que nós temos a nossa reprise aos sábados e também às terças-feiras. Sábados a partir das 15h30 e terça-feira a partir das 18 horas. Aguardamos por você.